Fuga de cérebros, como churrascar metade de um continente. A Europa é o segundo continente mais rico do mundo, mesmo sendo um dos menores. É conhecida por sua riqueza histórica e cultural, e sempre atraiu pessoas que buscam melhorar suas condições de vida no mundo todo. Tanto que na década de 1950, o continente tinha um pouco menos de 550 milhões de habitantes, mas teve uma grande elevação na sua população. E na década de 1990, o continente já tinha mais de 720 milhões de habitantes. Mas agora não cresce tanto assim. Entre 2000 e 2022, a Europa teve um crescimento de menos de 3%, uma taxa. E quando cresce, e o crescimento que tá tendo é, como eu posso dizer, é tipo o pior tipo de trabalhador que você pode... Não é nem trabalhador, é só um estorvo para as contas públicas dos países da Europa. Que é tipo o imigrante. É o imigrante que sai de algum rincão da África, Oriente Médio ou Ásia, leva pra lá, ele não vai lá pra trabalhar, ele vai lá pra consumir o welfare state. É isso. Não tá pra nada. É tipo um cara que não produz riqueza alguma. Só um cara lá que vai parasitar mesmo. É só isso. A maior parte da imigração que tá rolando agora é isso. Taxa considerada pequena em comparação com as décadas passadas. Mas não é isso que preocupa, já que o crescimento populacional dos países tende a se estabilizar em certo momento. O que preocupa mesmo é que um terço dos países europeus, principalmente os que ficam ao leste da Europa, estão vendo sua população cair cada vez mais. Para se ter uma ideia... Porque eles têm o combo, né? A taxa de natalidade baixíssima desde a época da União Soviética, e imigrante não entra lá. Ai, mas a Hungria do Orbán tá subindo as taxas de natalidade. Ele não vai salvar a Hungria. Ele não vai. Estatísticas apontam que até o ano de 2050, a população da Moldávia sofrerá uma queda de 44% em relação à sua população em 2017. 2050? Nossa, velho. A Lituânia também sofrerá uma queda de cerca de 37% em sua população. E a Letônia, uma queda... Eu peço perdão. Peço perdão. Por ter confundido a nação da Hungria com o continente europeu. Tô com preguiça de procurar, velho. Foda-se. Queda de 36%. E ao analisarmos o crescimento populacional desses países, as coisas só pioram. A Bulgária, na década de 1960, vinha em um constante crescimento. Mas de 1988 para cá, esse número... O que será que aconteceu nesse meio tempo, rapazes? O número vem caindo. Tanto que em 2021 havia menos habitantes na Bulgária do que em 1960. O mesmo aconteceu com a Romênia, país que teve seu auge populacional em 1990, mas depois... Não é só urbanismo europeu, não. Ih, rapaz, nossa, não sabe de nada, meu Deus. Cara, 40 minutos do meu vídeo da Gen Z é só sobre isso daqui. A população está caindo cada vez mais. Algo semelhante aconteceu com a Geórgia, que sofreu uma enorme queda populacional desde 1990. Muita gente saindo dos países também. Tem a fuga de cérebro. A gente vai tratar desse tema. E sua população hoje não chegou a ser 2% maior do que em 1960. E ao analisarmos os gráficos populacionais de outros países europeus, como o da Bielorrússia e da Bósnia, percebemos que essa mesma tendência... Opa! O que você disse? O que você acabou de falar? Eu achei! Tá aqui. Quer ver o meme sobre a Hungria? Pronto. Bulgária. Eu tirei o som da tela, mano. Eu não acho. Nada funciona hoje, gente. Puta que pariu. Vamos lá, volta. Aê! Pronto. Aí, ó. Olha o canto do cara, velho. Eu tenho medo de ver o que ele compartilha. De declínio atinge essas regiões. Mas por que um terço da Europa está morrendo? O que exatamente está acontecendo lá? Esta é Paramon, um dos milhares de vilarejos da Bulgária, que fica a apenas 70 quilômetros ao sul de Sofia, e nos séculos passados esteve em um constante crescimento. Mas esse e outros tantos vilarejos estão definitivamente morrendo. Em um artigo sobre a queda da Bulgária na Los Angeles Times, por exemplo, a manchete é: a Bulgária rural está se tornando uma terra fantasma. Outras dezenas de artigos dizem a mesma coisa, e todos eles mostram que não só a Bulgária, mas também um terço da Europa está literalmente morrendo.
pessoas indo embora, crianças... Como será o mundo em 2124? Países colapsando. É isso. Não, é isso. Países colapsaram. Porque não terá... vai estar no final de um processo de morticínio absurdo e início lento de um crescimento popular. Se as coisas se mantiverem como estão agora, é isso. Então, tipo, a tendência é que daqui 2124, daqui a mais 100 anos, daqui 100 anos, a gente esteja vendo o final de um ciclo de gen alfas indo de arrasta, a geração beta dos mais velhos ainda para morrer, só que as próximas várias gerações num processo muito lento de retomada do crescimento populacional, porque, bom, a economia será extremamente pobre. Já não nascem mais, e a população envelhecendo. Essa é a tendência, tá ligado? Períodos de crescimento e declínio populacional, sabe? Isso é... Não, na verdade, não é tendência nenhuma, não tem tendência. O que a gente vive hoje é único na história humana. Tipo, o tipo de declínio populacional que a gente tá tendo hoje é algo único. Então não tem... Todas as previsões que as pessoas fazem, eu incluso, é tipo... Tá, pode ser que daqui a 100 anos haja um crescimento populacional. A expectativa é essa, depois da velharada toda morrer. É o drama dessa região europeia. Não, regime totalitário, mano, até 2050, você vai ver pipocando pra tudo quanto é lado. A queda na taxa de fertilidade é uma tendência mundial, mas se destaca na Europa, que é o continente com menor taxa de fertilidade do mundo. Hoje, a Albânia apresenta a menor taxa de fertilidade desde 1960, com média Valeu, Mustang. de 1,4 nascimentos por mulher. Beleza, né? Ô, coisa boa. A Coreia do Sul tem 0,72, se eu não me engano. Taxa considerada baixa em comparação com a média mundial de 2,3 filhos por mulher. Essa média mundial está sendo sustentada pela África. Em outros países, essa taxa é menor. Em 2020, a Bósnia apresentou a taxa de 1,36 nascimentos por mulher. Na Macedônia do Norte, essa taxa foi de 1,30. Na Bielorrússia, 1,38. E na Ucrânia, 1,22. A Ucrânia é bizarro, porque as taxas de natalidade da Ucrânia foram as mais baixas durante todo o Império Soviético. Eu posso estar falando um absurdo muito grande aqui, mas se eu não me engano foram. E se tornam menores com a crise da década de 90. Nossa, irmão, as taxas de mortalidade de homens jovens na Ucrânia na década de 90 eram absurdamente altas. Todos esses números estão abaixo do 1,5, que é considerado... E agora? A baguncinha que tá acontecendo agora, a Ucrânia acabou. É isso, ela pode vencer a guerra, mas vai ser uma vitória de pirro. Mas vai ser a maior vitória de pirro da história se a Ucrânia ganhar. E se a Rússia ganhar, idem. É isso, cara. Crítico pelo Banco Mundial. Segundo uma pesquisa feita pelo Dr. Max Roser, fundador da organização de pesquisas Our World in Data, na medida em que a escolaridade das mulheres aumenta, a taxa de fertilidade do país diminui. Além disso, os custos de se ter um filho vêm aumentando cada vez mais. Os custos mensais estimados para uma família de 4 pessoas são de mais de 2.000 euros. Isso é considerado alto para um país que não tem um salário mínimo tão forte. Mas a queda na taxa de fertilidade não é nem de longe a pior das coisas em alguns países europeus. Em todos os países é a pior. Vamos lá, meu caro capital financeiro. Existe um problema na maior parte dos que está cometendo os países mais ricos da Europa, que pode ser facilmente resolvido com isso daqui, ó. Com o poder da caneta e barcos. Não vou explicar mais nada, beleza? O grande problema europeu agora se resolveria na caneta e barcos. E a terceira e quarta geração que tem que mandar, beleza? Terceira e quarta geração. Mas como assim eu sou cidadão europeu? Não é, beleza? Não é. No geral, grande parte desses países que estão passando por um declínio populacional também possuem grandes taxas de pessoas saindo do país. E muitos dos imigrantes dessas regiões têm destino, inclusive, a outros países da própria Europa. O problema aqui é que os países que estão vendo sua população cair são mais pobres que os seus vizinhos. Sabe o que é mais engraçado? Eu acho que pode rolar nos próximos anos aí uma pequena,
Não vai ser um bagulho, nossa, século XIX, virado do século XX. Não, não vai. Mas a gente pode ver uma imigração de europeus que não tancam mais no seu continente para a América. 90% vão para os Estados Unidos. Parte vai vir aqui para a América Latina, Brasil, tá entendendo? Olha, porque, mano, o continente europeu, ele tá caminhando pra lugares não muito agradáveis, beleza? Sabe? Não tá indo pra um lugar lá muito agradável, não. Não. Cara, a primavera fascista, na minha visão, é inevitável. Como a Europa está agora, é inevitável. Inevitável. Não tem força política pra resolver a situação atual na base da democracia e da conversa. É isso. Vai ver a ascensão de regimes autoritários pra fazer o negócio funcionar. A maior parte desses países entrou na União Europeia em meados dos anos 2000, e foi nesse momento que tudo se complicou ainda mais, porque entrar na União Europeia permite que as pessoas circulem entre os países livremente, e isso é um problema para países mais pobres, já que se você tiver que escolher entre... Primavera fascista é uma música? É que eu falo primavera fascista como a ideia da primavera árabe, tá ligado? Que é tipo um momento em que vários países vão entrar em ebulição social, seus governos democraticamente eleitos, colocados ali pelos Estados Unidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas foram democraticamente eleitos. Democracia. É muito engraçado, né, cara? Ai, a democracia alemã, olha que legal. Tipo, não, mano, eles foram impostos aquele governinho ali. Mas vai ser um momento que vai rolar golpes, né? Ficar em um país pobre, sem emprego e sem perspectiva para o futuro, ou ir para países ricos com salários maiores e uma carreira promissora, qual caminho você vai escolher? É quase certo que irá para um país rico. Ainda mais porque as barreiras são pequenas para você fazer isso, principalmente porque é só você pegar um trem para uma outra nação. Esse efeito é chamado de fuga de cérebros, quando uma nação perde a sua população que estudou e se formou no país. O que acontece com o Brasil? Os nossos melhores vão embora na primeira oportunidade. Para nações mais ricas e com melhor qualidade de vida. É isso que está acontecendo em Malta, por exemplo. Muitos países do leste europeu veem as pessoas indo embora para Malta. Em 2022, Malta? a taxa líquida de imigração para Malta foi Malta? de cerca de 1,8 por mil habitantes. O que tem em Malta, cara? Taxa considerada muito alta, maior que a da Alemanha, um dos países mais procurados pelos imigrantes. Em 2021, 20% dos residentes Não, Malta é isso, é política fiscal, mas tá entendendo? malteses eram estrangeiros, e o país de origem de cerca de 40% dos estrangeiros que estavam trabalhando em Malta. Mas tipo, você ter residência... Vamos lá, você é cidadão de Malta, legal, você pode comprar a cidadania de Malta. Acho que é o quê? É da casa do milhão, né? É um valor alto. Um valor relativamente alto é pra você comprar a cidadania de Malta. Mas ninguém mora em Malta, até onde eu... Tipo, morar em Malta, tá ligado? Não, você pega a tua cidadania de Malta, você tá na União Europeia, você vai pra um país que presta. Não entendi. Em 2021, eram de países da própria Ok. União Europeia, como Ok. os países que estão em decadência, como a Bulgária, Romênia, a Lituânia e a Geórgia. Em 2022, a Geórgia teve uma taxa líquida de imigração de menos 2,5 habitantes a cada 1.000, a Romênia menos 1,3 e a Bulgária menos 0,6. Quando essa taxa está negativa, significa que a quantidade de pessoas que saíram do país foi maior do que as que entraram. Além disso, pesquisas apontam que 1/5 dos georgianos considera a imigração para encontrar trabalho no exterior, já que o país possui uma taxa de desemprego de cerca de 16%. E é principalmente por isso que o número de pessoas que deixaram a Geórgia representa quase 1/5 da população. Mas apesar de ser alta, A Geórgia tem oportunidade de emprego ainda, tipo, oportunidade de empreender. a taxa de desemprego da Geórgia não é a pior do continente. A taxa da Bósnia, por exemplo, Sabe o grande problema? Que essas boas cidades, tipo, sei lá, a capital da Geórgia, Tallinn, Lisboa, passa, tipo, você vê um monte de nômade digital que ganha em euro ou dólar morando lá e subindo o custo de vida de todo mundo que mora lá e trabalha lá e vive lá. É a mesma parte do mesmo princípio de... quer morar no interior? Tem um emprego home office em uma capital aqui no Brasil. Por que você vai ganhar? Você vai ganhar o salário de São Paulo morando em
morando em Sinop, Mato Grosso, tá entendendo? Tipo, teu custo de vida é baixíssimo, o teu salário é bom. É gentrificação. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema pra quem mora lá. Beleza? Enquanto a porteira estiver aberta, se aproveita, amigo. Tá entendendo? Tipo, Bali. Aquelas cidades lá na Indonésia. Paraíso de nômade digital. Você vai pra lá, ganhando em dólar, e aí você vive tua vida, tá ligado? Você vive como um rei. O cara que nasceu naquele lixo e trabalha e ganha dinheiro lá, e tá, irmão. Pra ele, sobra nada pro Betinho. Passa dos 30%. Isso com certeza reflete seu declínio populacional. Não é dentro do país, não tô falando. Dentro do país é impossível. Outra, proibir imigração dentro do país seria uma ótima ideia. Sabe? Tem um sistema. Muito bom na Suíça. Eu não vou desenvolver sobre isso. Do outro lado, a Suíça possui uma taxa quase 15 vezes menor que a Bósnia, e o país está em constante crescimento. E as pessoas que saem dos países com baixo emprego vão para países como a Suíça. Além do desemprego, a média de salário mensal possui grande influência na migração. Aqui podemos ver a Não existe nada ruim na Suíça. Não existe absolutamente nada ruim na Suíça. média de salário líquido mensal dos países da Europa. Os países em roxo e verde A partir do momento que as pessoas saem do trabalho na Suíça e voltam nadando pra casa, é porque realmente eles chegaram em outro plano de desenvolvimento humano. apresentam os maiores salários. Os em azul possuem salário mediano, já os em laranja e vermelho apresentam salários mais baixos. A Bulgária, por exemplo, possui a média salarial de 773 euros, o que é considerado baixo, pois está na faixa laranja. Já a Alemanha, que tem um salário médio de 2.600 euros, e a Bélgica, que Moro no interior de Pernambuco e no meu modo home office. Tá ganhando 5 pau. A minha próxima meta é conseguir o que o Renato Pera disse: ganhar dinheiro em São Paulo. É isso, ganhar dinheiro em São Paulo. Outra, eu tô mirando baixo. São Paulo. Cara, home office você trabalha em qualquer lugar do mundo, você fala inglês. Você trabalha pra gringo. tem um salário de 2.100 euros, são considerados os Imagina ter depressão na Suíça. Oh, meu Deus, eu sou muito triste. Eu tenho depression e eu moro, tipo, na Suíça. Tipo, ai não, oh meu Deus, como minha vida é triste. Eu moro aqui na Suíça, tipo... minha vida é ruim. destinos mais procurados pelos búlgaros. Em 2019, cerca de 340 mil búlgaros viviam na Alemanha e cerca de 37 mil na Bélgica. Não, na Noruega tem depressão, porque lá tem pouco sol. Tá entendendo? Lá eles têm motivos para ter depressão. Na Suíça não tem, cara. Pô, pelo amor. Os romenos também migram para esses países, mas o seu principal destino é a Irlanda. Aí vai aparecer um psicólogo no chat, muito bravo com o que eu disse aqui. Falou... É uma piada, amigo, beleza? País que possui 2.000 euros a mais de seu salário médio, comparado com a Romênia. Dessa forma, pela facilidade de migrar para países ricos, ficar nessa região da Europa já não é um bom negócio. E dessa forma as pessoas saem cada vez mais dos seus países, com destino para países com salários melhores. Cara, a Noruega, metade do país trabalha na petroleira, a outra metade trabalha para a petroleira. Então, tipo, é isso. Além dessas questões, a população dos países está ficando cada vez mais velha. Em 1965, a expectativa era de 69 anos na União Europeia, mas em 2019, antes da pandemia, a União Europeia apresentava uma esperança de vida de 81 anos. Esse crescimento se deve a vários motivos, como avanços na medicina, mudanças no estilo de vida mais saudáveis e a redução na taxa de mortalidade infantil. Na Bósnia, por exemplo, a taxa de mortalidade caiu de 189 mortes a cada 1.000 nascimentos em 1955 para apenas 6 em 2020. Mas apesar do aumento na expectativa ser algo positivo, também influencia no problema da diminuição da população em alguns países, já que na medida que a expectativa de vida aumentou, a taxa de natalidade dos países diminuiu. De modo geral, a Europa está vivendo um fenômeno que chamamos de transição demográfica, caracterizada pela mudança de um Devia qual vídeo que eu explico isso em detalhes. padrão demográfico com altas taxas de natalidade e de mortalidade para outro com baixas taxas de natalidade e de mortalidade. Esse fenômeno, somado com as altas taxas de imigração, fazem com que a população de mais de um terço dos países europeus diminua, trazendo diversas consequências econômicas, políticas e sociais para as nações.
Uma das principais consequências dessa situação é o envelhecimento populacional, já que existem cada vez mais pessoas idosas e a taxa de natalidade está diminuindo. Isso leva a um desequilíbrio entre a população ativa e a inativa, podendo sobrecarregar o sistema previdenciário. Para se ter um exemplo prático, vamos analisar a Geórgia. No lado esquerdo da tela temos a pirâmide etária da população no país em 1960. Nossa, Do velho. outro lado, temos a mesma pirâmide, só que no ano de 2022. Só analisar aqui, coisa boba. Deus. É nítida a mudança. Em 2022, cerca de um terço da população da Geórgia era composta por pessoas acima dos 50 anos. Em 1960, essa faixa etária representava menos de 20% da população total. Em contrapartida, em 1960, 35% da população tinha menos de 20 anos de idade. Já em 2020, esse número caiu para 27%, provando que a população está envelhecendo. Com esse Europa, envelhecimento, América, Europa, Ásia. Cara, a questão asiática. China, Japão, Coreia do Sul estão realmente em estado de quase calamidade pública. A Coreia já tá. Eles estão piores que os europeus. O único país desenvolvido que tá bem quando se trata de natalidade são os Estados Unidos da América. O resto, irmão. de obra do país diminui, devido à redução das pessoas que estão com idade adequada para trabalhar. Nos países com população mais velha, muitas empresas repensam sobre os países Israel tá nada de braçada. O problema que Israel faz é impossível de ser copiado. que vão se estabelecer, já que procuram regiões com mercado consumidor O primeiro país que vai de arrasta na Europa, cara, Reino Unido. Reino Unido vai ser o primeiro. maior, porque tendem a gerar mais lucro. Hoje, a maior parte das empresas europeias que mais geram lucro, como a Volkswagen, a Shell e a BMW Group, estão localizadas na Alemanha, Reino Unido, Holanda, Suíça e França, e nenhum desses países está em declínio populacional, mas estão passando Porque o Reino Unido, irmão, o sistema eleitoral deles é um horror. O britânico, você tem noção que parte dos britânicos, dos ingleses, julgaram muito bom darem o cargo de primeiro-ministro pro Keener, pro Labour, sabe? Eles estão com problema de invasão. Labour. E o Partido Conservador inglês é tão woke quanto o Labour. Aquele país acabou, cara. Aquele país ali é uma loucura. Aquele país é uma loucura. O primeiro-ministro, o último primeiro-ministro conservador inglês era um indiano. Aqui, eu vou mostrar pra... Isso daqui é a cara do conservador inglês aqui, ó. Isso daqui é um primeiro-ministro do Partido Conservador Inglês. Aqui, ó. A diversidade construiu a Britânia. Sim, a diversidade de ingleses, escoceses e irlandeses. Aí, se for essa diversidade, beleza. Mas eu acho que não é essa diversidade que ele tá falando, beleza? Então... Isso daqui é o conservadorismo inglês. Precisa entender o quão destruído aquele país está. Cara, o Reino Unido, dado o que ele já foi, ele virou um país de terceiro mundo, cara. Você puxa os dados os dados econômicos e de custo de vida, de qualidade de vida. Irmão, aquele país acabou. Aquele país foi completamente arrastado. Só que é difícil falar isso morando no Brasil. Tá entendendo? É que o Brasil nunca viu um período de pujança. Os britânicos viram. justamente pelo contrário, e elevando seus números de habitantes até Os britânicos viram. Eles foram o maior império da história humana, velho. E os caras se tornaram um shithole. Eles são um país de terceiro mundo hoje. através de mais imigrantes. Com isso, um novo ciclo de migrações pode acontecer com ainda mais força para regiões mais prósperas. Do ponto de vista político, na medida que os jovens deixam o país, mais desequilíbrios sociais acontecem. Como a maior parte dos eleitores são mais velhos, eles vão ter mais influência nas eleições, e a tendência é que as políticas públicas atendam às necessidades. Eu tenho uma opinião. Eu já falei essa opinião aqui. Mas... os direitos políticos... A nossa geração, o povo Zoomer, a nossa geração tem um trabalho histórico, geracional aqui pra salvar as próximas gerações. O trabalho de resolver o problema é nosso agora.
Eu acho que parte da solução do problema é quando tiver muito zoomer com o poder da caneta, é tirar os direitos políticos de quem tem mais de 50 anos. Eu acho que começa por aí. Velho não pode decidir grandes questões nacionais, porque eles não vão estar aqui por muito mais tempo. Beleza? É isso. Velho não pode ter mais direito político. 50. 50. Sabe, bem baixo, tá ligado? Tipo, eu tô falando de direito político de votar. Eu não tô falando de ser eleito, eu tô falando de votar. Tem que tirar os direitos políticos de uma galera. Analfabeto, tá entendendo? São questões aí que precisam ser resolvidas. Pra ontem, cara. Faz isso, a esquerda vai vencer pra frente? É que é a vida. 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 Fazer o quê? Porque se isso não acontecer, os incentivos para os políticos é sempre, sabe, atuar em prol da maior parte da população. E a maior parte da população logo será composta de pessoas velhos que estão fora do mercado de trabalho. Que vão votar em causa própria. Sempre. Dos idosos em vez dos interesses das gerações mais jovens. Dessa forma, podemos encontrar políticas mais conservadoras. A Hungria é um exemplo disso. As políticas do país dificultam inclusive a imigração para a Hungria, algo que poderia auxiliar na resolução do problema do declínio populacional. Ou seja... Nossa, se a gente entrar na seara do voto feminino de classe média, de classe média pra cima, nossa senhora. Dessa forma, nem o próprio país se ajuda. Mas os países que já se deram conta do tamanho do problema que estão vivendo, como a Estônia e a Bulgária, estão implementando políticas para fazer com que a sua população volte a crescer. Entre essas políticas está o incentivo à maternidade, como licenças mais longas. A Estônia, a Croácia e a Bulgária estão entre os países com maiores licenças maternidade. Não funciona, cara. Não funciona, mano. Não funciona, velho. Só Israel conseguiu resolver esse problema, cara. Na Estônia, as mães podem tirar 20 semanas de licença remunerada, seguidas de 62 semanas de bônus opcional, com uma remuneração um pouco mais baixa. Além disso, em muitos países existem benefícios fiscais para famílias com filhos, programas de creche gratuitos e Nada disso funciona. Nada disso. Tudo isso foi tentado já. Nada disso funciona. É uma questão além do dinheiro. Vai muito além do dinheiro. Filhos para famílias de baixa renda. Com essas medidas, os países tendem a reverter a situação de perda da população em 1/3 dos países europeus. Além disso, políticas mais amigáveis aos imigrantes que têm interesse em entrar no país também auxiliam na recuperação da população. Ah, esse papo social-democrata. Não, para, liberal! Sai daqui, liberal! Sai, liberal! Sai daqui! Não. Nossa, meu Deus do céu! Ô, velho, no final do vídeo você dá um tiro desse na minha cara. Ô, na moral, aí não, né? Ô, fala esse lixo no começo, que eu não preciso assistir o vídeo inteiro. Políticas mais amigáveis aos imigrantes que têm interesse em entrar no país. Não! Ô, liberal que se diz liberal conservador. Não. O problema é deixar imigrante entrar. Beleza? Também auxiliam você resolve o problema dentro de casa, depois você pensa no que você vai fazer. Na recuperação da população, mas para isso é preciso que os países percebam o problema e busquem uma solução. Mas esses países que estão em declínio são de longe os destinos menos procurados pelos imigrantes, que não têm grande incentivo em entrar nas nações. Claro, porque esses países aí, eles têm algumas barreiras desse lixo entrar, porque é imigrante ruim que tá entrando agora, e não tem welfare state pra ele ficar mamando. E esses foram os principais motivos. Nossa, mano. Na moral. A gente chega no final do vídeo. O vídeo ok, tá ligado? Super chapa branca, tá ligado? Nada lá muito gritante, mas chega no final, mano. Nossa senhora, velho. Meu Deus, velho. Não dá. Liberal. É o liberal, né? É o liberal que se diz liberal conservador.